Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBACM, onde todas as semanas está trazendo informações para poder levar a sua carreira para o próximo nível. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso comprometimento. E durante essa semana a gente está fazendo uma maratona Oracle Database, nós tivemos várias perguntas aí, e eu vou responder algumas dessas perguntas aqui nesses podcasts para a gente conseguir trazer para vocês informações relevantes para conseguir levar a sua carreira profissional para o próximo nível, beleza? Se você não está inscrito ainda, cara, aqui na descrição desse vídeo tem o link para você se inscrever na maratona. Lembrando que aqui a gente tira dúvidas, aqui a gente dá algumas dicas, né, sobre banco de dados, sobre certificações. Lá na maratona a gente mostra cenários reais na prática, a gente coloca projetos reais ali, executando, compartilhando a tela e compartilhando os scripts, PDFs, com certificados e muito mais. Beleza? Então vamos lá, pessoal. O que eu queria trazer para vocês aqui hoje? Quais os prós e contras de se utilizar o Oracle Database na nuvem, né? Eu recebi uma dúvida que eu quero trazer aqui para vocês. Deixa eu trazer aqui a dúvida. A dúvida foi exatamente essa. Já tenho 39 anos, trabalho na parte administrativa de uma repartição pública. Dado a minha idade e a minha inexperiência, será que consigo um lugar ao sol nessa área de banco de dados Oracle? Quais os prós e os contras de se utilizar o Oracle Database na nuvem? Então, nós temos duas perguntas aqui. A primeira a respeito de ter 39 anos, né? 39 anos, cara, não é nenhum impeditivo, tá? Nós temos alunos aí com mais de 60 anos. Essa aqui é a grande verdade. O que você precisa realmente ter em mente é que você precisa estar disposto a estar atualizado com o que tem de mais novo quando se fala de banco de dados Oracle. O mercado exige isso, tá? Não é o Guilherme, não é a DBOCM, não é o nosso canal aqui que decide isso, mas o mercado. Então, quem está atualizado com o que tem de mais novo, está dentro do jogo. Quem não está atualizado, cara, mesmo que esteja hoje no mercado, acaba que corre riscos de ser realmente substituído por quem tem o conhecimento, tá? Então a gente tem que pensar que na área de tecnologia, quem tem conhecimento técnico, quem sabe os conceitos, quem sabe executar os projetos na prática, domina, cara, tem as melhores oportunidades na mão, tem o poder na mão de poder, ao invés de ficar correndo atrás das empresas, as empresas correrem atrás de você, tá? Então, o que eu recomendo para você? Primeiro, certificações, tá? Com 39 anos é importante que você tenha certificações. As certificações vai ser um atestado ali, cara, para você colocar no seu currículo, para você começar a ser disputado e ser buscado pelos recrutadores das empresas, tá? Então, com relação à sua inexperiência, recomendo que você estude uma metodologia onde você consiga estudar com projetos reais na prática. Essa é uma grande diferença que nós temos aqui no canal da DBOCM, porque dentro da nossa metodologia, dos nossos treinamentos, das nossas workshops, né, a gente mostra cenários que são cobrados dentro das empresas para que você consiga ver esses cenários sendo executados na prática, tá? Então, você consegue adquirir experiência estudando para certificações, você consegue adquirir experiência estudando com projetos reais. Essa é que é a verdade. Então, com certeza, cara, você consegue um lugar, sim, nessa área de banco de dados, mas você precisa estar atualizado. E estar atualizado, cara, não é nada de outro mundo, não. É algo que é totalmente possível se você estudar 1 horinha por dia, cara. Se você estudar... muitas pessoas fazem 4 anos aí uma faculdade para conseguir... muitas vezes ter um diploma que não vai ser um diferencial no mercado, e com as certificações com metodologia eficiente, cara, você pode sim conseguir uma vaga estudando com a metodologia da DBOCM. Então, eu recomendo que você participe, execute os desafios práticos de instalar o seu laboratório, o Oracle do zero, e fazer os desafios práticos aí da nossa maratona Oracle Database. E aí, tem o segundo tópico sobre quais os prós e contras de se utilizar o Oracle Database na nuvem, né? Pontos importantes, né, que a gente precisa pensar. Quando a gente fala de Oracle Database na nuvem, a gente tem que entender que, dependendo do tipo de provisionamento que você faz na nuvem, você vai administrar de forma bem semelhante no ambiente on-premises, tá? Então, existem alguns tipos de banco de dados, como o Autonomous Database, né, onde você tem a possibilidade de ter algumas tarefas que normalmente são feitas de forma manuais ali, serem feitas de forma mais automatizadas, tá? Isso é bem legal, isso traz a oportunidade do cara que trabalha com banco de dados ser mais estratégico, de conseguir entregar mais resultados para as empresas, tá? Então, esse é um grande ponto positivo. E qual que eu vejo sobre os prós, né? Primeira coisa que eu vejo como prós, a questão da economia. Principalmente se você fala de banco de dados Oracle, na Oracle Cloud, tá? Você tem muitos benefícios a nível de licenciamento, tá?
Então, quando você pega alguns planos ali para poder utilizar, criar um banco de dados, ou Standard ou Enterprise, normalmente na versão Enterprise você já tem ali várias coisas que você teria que licenciar no ambiente on-premise que você pode utilizar já de forma nativa, tá? Então você tem vários benefícios, sim, de utilizar banco de dados na nuvem a nível de licenciamento, a nível de utilização de recursos, né, de você conseguir pagar por aquilo que você está utilizando. Tem a questão de você também conseguir ter agilidade, né, que é um dos benefícios também da nuvem, né? Então, de você precisar crescer o seu ambiente de banco de dados. Cara, você consegue crescer isso de forma muito eficiente, que muitas vezes no ambiente tradicional você tinha que comprar hardware, você tinha que esperar o hardware chegar, você tinha que fazer uma expansão de um exadata, de um servidor de storage, mais memória, mais CPUs, mais nós no rack. Então, você tem toda uma agilidade ali, ele foi todo preparado para que você consiga crescer os seus ambientes de uma forma muito interessante, tá? Então, esses são os dois tópicos principais que eu coloco aqui como prós, tá? O que eu vejo sobre contras, tá? Que é uma opinião minha, tá? Mas que você deve pensar realmente quando se trata de ambientes de banco de dados na nuvem. A gente tem que pensar que você tem que ter uma capacitação, tá? Então, muitas vezes você tem que estar atualizado. E eu não vejo nem isso tanto como contra, tá? Eu vejo simplesmente como um ponto de observação que, se você realmente quer gerenciar banco de dados na nuvem, você tem que entender como que funciona o banco de dados Oracle na Oracle Cloud. Se você estiver utilizando a AWS, como que você utiliza o banco de dados Oracle na AWS? Tá? Então, existe uma questão de uma capacitação para você entender quais são as diferenças, quais são as formas ali, as diferenças realmente do ambiente on-premises para o ambiente cloud. Tá? E junto com essa parte de capacitação, eu venho com o tópico de segurança. Tá? A cloud em si, ela tem excelentes ferramentas aí, né, quando se fala de segurança, mas você não pode tratar o ambiente cloud como se fosse um ambiente on-premises, tá? Porque senão você pode colocar o seu banco de dados na internet, o seu banco de dados exposto de uma forma onde seus dados podem estar vulneráveis, tá? Pode haver vulnerabilidades. Então, considera a questão da segurança um ponto também de observação, que não que a cloud não seja segura, tá? Mas que você precisa se capacitar, entender quais são as ferramentas e como que você pode executar isso dentro da cloud de forma segura. Então, é uma questão de adaptação, cara, não é nem uma questão de prós e contras. Eu vejo muito mais como se adaptar a como implementar de forma segura. E existe também aquela falsa sensação de segurança, né? De você colocar o seu banco de dados dentro da sua empresa, dentro do ambiente on-premises. E dentro do ambiente on-premises você ter aquela questão de simplesmente não utilizar senhas default, não utilizar segurança nenhuma. Né? Então, qualquer pessoa que, por exemplo, que conecta na sua rede, ou às vezes o seu data center ele tem até uma saída para a internet, onde você tem vulnerabilidades, então aquela falsa sensação de segurança, né, dos dados estarem nos meus servidores, no meu data center, e muitas vezes os dados não estarem seguros, tá? Então é importante também te pensar nesses tópicos de segurança, beleza? Mas a cloud realmente ela tem várias features ali e benefícios por padrão para que você consiga manter o seu banco de dados de forma segura. Mas eu vejo que é um caminho inevitável. Acho que muitos ambientes já estão nascendo na cloud, outros ambientes estão sendo migrados para a cloud. E cloud realmente já tem uma proposta muito interessante sobre economia, sobre agilidade, que tende a ser muito interessante para as empresas, que tende a ser muito interessante para quem administra, por exemplo, um banco de dados. Tá? A gente tem que pensar que o banco de dados é algo muito estratégico, muito importante dentro das organizações, e que muitas vezes, quando a gente tem que pensar em ambientes, a gente tem que pensar na migração do banco de dados também para a nuvem, e muitas vezes esse ambiente na nuvem, cara, pode trazer muitos benefícios, como eu falei aqui nessa live. Beleza? Então é isso, pessoal. Respondendo aqui a dúvida que eu recebi a respeito sobre idade, sobre oportunidades, sobre prós e contras do Oracle Database na nuvem. Eu acredito que muitos ambientes já estão nascendo na nuvem, é uma tendência natural. A gente vê cada vez mais os ambientes na nuvem, mas a gente precisa estar atualizado. Se você quer estar atualizado com o que tem de mais novo quando o assunto é banco de dados Oracle, cara, participe da nossa maratona Oracle Database que está acontecendo essa semana. Hoje vai entrar no ar a aula 2, onde a gente vai mostrar mais projetos reais aí na prática. Então, para você migrar para a cloud, cara, você tem que estar na versão correta, você tem que estar utilizando as features corretas, você tem que entender os métodos de migração, entender como gerenciar e migrar o seu banco de dados para a nuvem da forma mais eficiente. E a aula de hoje é exatamente sobre isso.
sobre upgrades e migrações de banco de dados Oracle. Então se inscreva, que nós vamos mandar o link lá no seu e-mail para que você consiga participar dessa super aula da Maratona Oracle Database. Lembrando que a gente vai ter certificado e também temos desafios práticos em todas as aulas para poder te ajudar a levar sua carreira para o próximo nível. Outra coisa é que se inscreva nos nossos podcasts, tá? Nas nossas mídias de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, para você não perder nenhum desses conteúdos que está rolando aqui no nosso canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até a próxima live. Valeu!